Helder Campos está na área. E aí, cara, fala um pouquinho sobre o Al-Musrati. Seria esse jogador, William? Cara, primeiro que assim, quando saiu, né, nossos colegas acabaram vinculando essa notícia e acaba sendo confirmada, né, nos bastidores do Flamengo, eu achei interessante por uma condição, assim, não tem aquela grife, né, então a gente sabe nitidamente que não está usando nenhuma contratação, nenhum interesse para nenhum movimento político, porque quem é o Al-Musrati, se você perguntar na rua, Flamengo que é o Al-Musrati, porra, o cara não vai achar quem é esse cara, muito pelo contrário. Eu acho que, né, é uma contratação que passa por uma análise de scout. Eu acho que é entre esses vários nomes que o Flamengo deve estudar, alguns profissionais que estão internamente no Flamengo, então isso é válido, e é para isso mesmo. Você paga lá o seu scout, você dá o desenvolvimento, você dá os melhores softwares para esses caras para eles fazerem isso, e aí cabe a você querer contratar ou não. Então eu acho bacana o interesse de qualquer forma, né? Porque aí não tem nenhum tipo de preconceito. O cara é líbio, porra, não vou querer. Não, legal, o Flamengo tá interessado. E aí, vamos lá. O Al-Musrati, hoje ele joga pelo Braga, né? É um volante, primeiro homem, né? Ele joga de primeiro e joga de segundo, né? Numericamente, ele joga de camisa 5, joga de camisa 8. Ele tem mais minutos jogando como um camisa 5. Ele é um cara quase de 1,90 m. Jogador de cabeça erguida, chama atenção, né, essa verticalidade que ele tem, esse espaço que ele tem, e com a bola no pé, principalmente, chama atenção, são os lançamentos longos. É importante quando a gente vai fazer qualquer tipo de análise, né, tentar entender um pouquinho um atleta, reconhecer o atleta, né, porque a gente conhece assim, jogou Real Madrid Braga. Beleza, ele jogou lá, mas a gente não reconhece, né? Então, quando a gente faz esse papel de reconhecimento, a gente também acaba pegando alguns números. Ele tem números interessantes individuais nessa bola invertida, nesse lançamento certeiro. A gente está falando, Deco, por cerca de 73%. E quando a gente analisa, pega esse número e olha o jogo do Braga, são lançamentos assim arriscados, né? Não é aquela coisa meio que óbvia que ele está sozinho, aí obviamente isso poderia inflacionar os números. Então são bons números que ele tem, individuais. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte, é um tipo de volante, pela sua forma de jogar, trabalha, né, com aquela saída apoiada, em alguns momentos entre os zagueiros, muito legal, Deco, porque eu compartilhei até lá no canal, mostrando essa análise, eu encontrei um jogo dele jogando na zaga, cara, porque foi algo que assim, não foi falado, né, que ele joga na zaga. Eu encontrei essa partida, ele jogando na zaga pelo lado direito, que aproveita, né, essa condição dele, né, de passe, quando o Braga precisava buscar o resultado, estava atrás, ele foi para a zaga para jogar pelo lado direito. E aí, assim, o que me chamou a atenção foi o seguinte, pelo estilo dele, ele é um volante que a distribuição ofensiva do time interfere um pouco no jogo dele. O que eu quero dizer? O Braga, em alguns momentos, quando está muito bem posicionado no tal ataque posicional, né, que é um outro tema e tal, ele se comporta bem, porque ele tem uma boa visão de jogo, então ele saber que tem um ponto aberto para um lado, alguém na outra linha e tal, o time no ataque posicional facilita ele. Em contrapartida, eu estava observando que em alguns momentos, até circunstâncias, e aí dentro, né, a gente tem que ter um pouco de sorte também, né, para fazer um bom trabalho a gente tem que ter sorte. Eu achei que o time do Braga estava com um jogador a menos, e aí ele foi adiantado para a segunda linha com 4, né, um jogador a menos que o técnico fez, 4-4-1. Já tem que ocupar mais espaço, já tem que fazer, né, mais coberturas. Ele teve dificuldade. Então, assim, ficou claro para mim, nesses jogos que a gente viu, tudo, que o Al-Musrati, como o primeiro homem, como esse camisa 5, com um ataque posicional, ele, cara, faz a bola rolar com muita facilidade. Agora, quando o time já tá mais em transição, que ele tem que ser o volante do bate e volta, é uma questão óbvia, até me parece. Ele tem dificuldade. A gente tá falando de um cara de 1,90 m. Né? Então não tem sabe aquele motorzinho? Não é um motorzinho. E em contrapartida, um outro número, se eu não me engano, foram os colegas do SofaScore que acabaram, eles compartilharam. Ele teve 400 interceptações na Liga Portuguesa nas últimas temporadas. Cara, é um número de volante motorzinho. E aí eu tava jogos. Isso. É um número absurdo. Mas aí eu tava olhando. 7 jogos. Acabam, né, estereotipando muito, porque a gente tá falando, um cara de 1,90 m fala muito de força. Mas é mais, cara. Eu acho que é ocupação do espaço. Inteligente, muito inteligente. Aí a gente pode depois debater como seria a adaptação dele no futebol brasileiro, que o ritmo é completamente diferente e tal, mas assim, um jogador inteligente, parece saber cumprir ali a sua função, principalmente como esse 5, né, o primeiro homem ali do meio de campo. Show de bola. E a questão do passe dele, vertical, ele tem essa qualidade, que é essa característica que o Tite quer, né? Isso, tem. Em alguns momentos o Braga faz aquela saidinha, né, com 3, estilo Jorge Jesus, né, que está na nossa memória, né?
Ele abre os zagueiros, ele cai ali e ele vira esse volante passador. É um jogador que tem muita tranquilidade para sair jogando. Eu acho que, e aí dentro, né, a bola longa, eu acho que é o principal ponto dele nessa construção, mas ele é um passador, ele é um verticalizador, né, que a gente chama, né, verticalizador de jogo. Lá em Portugal, inclusive, porque a gente está assistindo os jogos, aí estamos acompanhando pela transmissão portuguesa, chamam ele, Deco, de transportador. Eu achei muito, muito curiosa, né? Assim, a forma que é adaptado. Fala, não, ele é um volante transportador. O que era exatamente isso, né? Ele acaba transportando o time, né? Ajudando o time a se locomover em campo. Então, para você ver, uma peça fundamental. Lá em Portugal dizem que ele é o top 3, né? Na função desse meio-campista, desse volante. William, eu queria saber de você. Caso o Flamengo contrate mesmo, né? Esse jogador, como é que você formaria esse meio-campo do Flamengo, né, cara? Eu ouvi ontem meu amigo Fred, né, Soares, até depois eu vou pedir para a galera que puder dar uma moral para ele lá, né, falando que o Pulgar perderia o posicionamento. Eu falei, que isso? Tá doido. Pulgar um abraço aí pro Fred. Eu acho que ele. Não, ainda não, né? Tá emocionado, né? A galera brinca, né? Tá emocionado. Eu acho que não. Eu acho que você tirar hoje o Pulgar você, na minha opinião, você tirar a principal peça da espinha dorsal do Flamengo, do Tite. Porque. E do Flamengo já dos últimos, né? Desde o Sampaoli ali. Claro que ele teve aquele momento, né? Criado. Mas eu acho que não. Agora, sim, ele pode brigar com o Pulgar. Né, como um primeiro homem do meio de campo, ele briga ali. Agora, eu acho que o Al-Musrati, assim, é difícil a gente fazer qualquer previsibilidade, né, futurologia, mas eu acho que ele ia sentir uma certa dificuldade no início com a adaptação do futebol brasileiro. É bem diferente do futebol português. A gente acaba analisando e acaba confundindo uma questão sobre intensidade, e acaba tudo entrando sobre intensidade. Uma coisa é a intensidade do jogo, outra coisa é o ritmo do jogo. O futebol brasileiro e o futebol português, eles podem ser parecidos no aspecto de intensidade, apesar de, claro, quando se joga na Europa, ter a perspectiva de sempre encurtar o campo, passa-se, inclusive, a impressão de que é tudo mais intenso, mas, na verdade, eles estão muito mais próximos. Mas a questão do ritmo, ela é bem diferente. O ritmo do futebol português, ele é bem diferente do futebol brasileiro. Então, talvez um jogador como esse, que joga numa posição que não é um combatente, como eu falei, que não é um jogador que vai fazer essas caçadas, ele fazer a leitura correta, inclusive sem bola, tudo, pode perder nessa questão de ritmo. Foi, inclusive, galera, vale lembrar, né? A questão do Pulgar. O Pulgar não chegou e começou a comer a bola no Flamengo. O Pulgar teve momentos, ele estava protagonizando lances, inclusive, que assim, eram assustadores. Os jogadores roubavam a bola nas costas dele com uma facilidade enorme. Ele estava errando coisas assim, bem diferentes. Por quê? Ele saiu de um tipo de jogo onde a questão do ritmo ela acaba pegando diretamente no jogador dessa função. Eu não vou revelar o nome do atleta, porque assim, ele acabou não autorizando, foi uma conversa de bastidor, mas um atleta que eu tive uma oportunidade.